hoje é um vídeo muito especial porque ele fala de uma das coisas mais lindas do mundo, que é a Palavra de Deus. Como vocês leram aqui embaixo, 4 maneiras eficazes de estudar a Bíblia. Você se vê diante dessa palavra aqui com tantos livros e de repente se pergunta por onde eu começo. Eu não posso dar uma fórmula mágica, porque no mundo espiritual não existe fórmula mágica, existe você buscar e você encontrar. A fórmula do Evangelho é jejum, oração e estudo bíblico da palavra. Lembre-se que sempre quando você for ler, o Espírito Santo ele tem que te guiar. Então vamos lá? A primeira dica é tema. Então vai ficar assim, tema, embaixo versículo / personagem e embaixo esboço. Primeiro você vai pegar um tema, arrependimento do seu pecado. É um tema muito bom de se estudar. Depois disso você vai pegar um versículo / personagem. Você pode pegar apenas um versículo que fale sobre isso, ou você pega uma história, ou você pega os dois, que vai ficar melhor ainda. Vamos supor que eu pegue os dois. Eu peguei lá Salmos 51. É um salmo muito lindo, onde Davi confessa o seu pecado e roga que Deus lhe renove um espírito reto. Daí eu posso surgir para a história, o que aconteceu. Geralmente, se você pegar uma Bíblia de estudo ou algo assim, vai ficar muito melhor, gente, você estudar a Bíblia. Mas caso você não tenha, você pode procurar na internet onde foi que Davi confessou seu pecado, onde foi que aconteceu esse pecado, qual capítulo, qual versículo. O meu professor do estudo bíblico, ele ensinava a gente a não procurar na internet. Se a gente quisesse saber, por exemplo, onde foi que Davi pecou, a gente procurar mesmo. Tipo, vamos lá para 2 Samuel e ir procurando até você achar. Isso ele falou que faz você memorizar mais rápido do que você simplesmente pegar no Google lá o capítulo onde Davi adulterou. Então assim, peguei aqui Salmo 51, onde Davi confessa o seu pecado. Aí eu quero saber qual foi a história, que pecado foi esse. Lá em 2 Samuel 11 conta sobre esse pecado. Daí, eu já entendi a história, eu já entendi o versículo e eu crio o meu esboço com as minhas palavras, com o entendimento que Deus me deu sobre esse assunto. Segundo, versículo. Vamos supor que agora eu quero estudar a Bíblia através de um versículo. Então eu pego versículo mais história mais esboço. Então vamos supor que eu pegue um versículo lá em Mateus 25:34. Então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele está falando sobre o juízo final, onde ele irá julgar aqueles que irão para a sua direita, aqueles que irão para a sua esquerda, ou seja, os que irão para o céu e os que irão para o inferno. Então eu posso pegar esse versículo e pegar uma história sobre ele. Por exemplo, em Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo 15, onde fala sobre o juízo final, e daí criar um esboço. Ou isso também vale, gente, para qualquer história também. Eu posso pegar um versículo que fale sobre tentação, pegar a história de Sansão, sabe? Sempre remetendo um ao outro, isso é muito interessante. Isso vai preparar você para fazer uma pregação. Como eu falei de tentação, e aí eu vou lá, começo a falar sobre Sansão, e dessa história toda eu tiro algo de proveito para a vida do cristão atualmente. Isso é algo muito proveitoso, até mesmo para você que quer começar a pregar na sua igreja. São dicas que vão preparar você para ser um bom pregador da palavra de Deus. Terceiro, começar com o personagem. Vou pegar personagem, ali o nome do personagem, um pouco da história do que aconteceu e o entendimento que eu tive a partir disso. Vamos supor que eu pegue Jonas, então eu vou lá, leio a história sobre Jonas, dali eu pego algo que tocou meu coração, que se abriu, como eu sempre digo, que a palavra ela é uma coisa que se abre assim pra você. Você começa lendo ela parece às vezes que você não tá entendendo, mas chega uma hora que ela se abre pra você e essa é a hora que Deus quer te dar um entendimento ou uma bênção muito grande. Então você começa a ler sobre o assunto, vamos lá, personagem, peguei o Jonas ali, começa a entender um pouco da história dele e a partir de Jonas eu tiro entendimento sobre a história dele. E por último, livro. O livro eu posso dividir todos os capítulos em uma agenda como eu fiz, sabe, atualmente, e dali eu começo a estudar tudo sobre o livro. Aí é diferente, eu não vou pegar uma história apenas, mas vamos supor que eu peguei aqui Romanos, então eu vou dividir, Romanos tem 16 capítulos e eu sempre sou muito organizadinha, então divido por dia direitinho, por capítulo, e eu boto uma linhazinha para escrever o que mais me ressaltou nesse livro.
como vocês estão vendo aí agora. Romanos capítulo 1 me ressaltou sobre o homossexualismo. Foi o que eu pude entender nos versículos 24, 26, 27, 28 e 32. Quando eu tiver dúvida sobre o homossexualismo, tiver algo assim, sabe, que eu possa responder, eu lembro, poxa, Romanos estava escrito lá na minha agenda, de repente eu posso até voltar na minha agenda pra relembrar. E, sabe, já vai ter uma referência de temas a partir de um livro. E essas foram as minhas dicas e eu espero que tenha sido realmente eficaz para você entender um pouquinho mais dessa palavra maravilhosa. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá muito gostei aqui nesse vídeo pra eu saber que vocês gostaram. E também se inscreva no canal se você passa por aqui e ainda não é inscrito. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais, no meu Snapchat, no Instagram, no Facebook, também tem no Twitter, @escolhedeus. Ah, gente, também não esqueça de compartilhar esse vídeo, sabe? Se você tem uma arma boa na mão, distribua para que você venha ajudar seus outros irmãos. Então, quando você acabar de ver esse vídeo, não fecha não. Copie o link e coloca nos grupos da sua igreja, coloca lá no seu Facebook para ajudar mais pessoas a aprenderem mais da palavra de Deus, tá? Beijinho no coração de vocês, fiquem todos com Deus e tchau!